pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Se Meu Bisturi Falasse. E hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais e nós vamos ter um bate-papo de marketing na área de saúde. Não perca que esse bate-papo está incrível. Bom, meu nome é Paulo Bonato, eu sou graduado, pós-graduado, tenho MBA em Marketing Estratégico. Queria agradecer a presença da minha professora, a mestre Célia Enzig. Ela é professora da PUC, da área de odontologia, da área de marketing para a área da saúde. Também é pesquisadora, também é consultora. E a Célia, ela tem uma pegada muito especial, que ela é muito humana, muito voltada para ESG, muito voltada para pessoas. E é por isso que a gente convidou ela especialmente para estar aqui com a gente conversando e fazendo esse bate-papo. Muito obrigado, professora. Um prazer estar aqui com vocês, né? E com vocês aí também. Então a gente vai falar dessa área, duas áreas que eu amo muito, marketing e marketing. Eu vou falar para vocês o que é de fato marketing, segura aí. E saúde, né? Que é tudo que a gente precisa, que faz parte, que é a vida, né? Só isso já basta. Então a gente vai juntar esses dois e vamos conversar aqui hoje. Bom, queria agradecer o presente da professora, tá? Sim. O super livro dela, com o Conde e com vários outros colegas, todos mestres, doutores, professores da área de marketing da PUC e de outras instituições também, que é o Entre Drones e Dinossauros. Eu acompanhei todo o lançamento. Eu queria comprar o livro, a gente não conseguiu nessa correria dos filhos, né? Mas eu queria muito agradecer o presente da professora. É autografado ainda, Autografado. E queria indicar o livro, inclusive. Eu acompanhei toda a saga. Eu tô com muita vontade de ler isso aqui. Indico logo de cara, tá? Mas vamos lá. Até estava comentando com a professora. Pode me chamar de Célia mesmo. Tá, bom, é o professora hábito. já pesa, né? Eu não sou sua professora, né? Então, mas pode chamar de Célia. Estava comentando com a Célia que eu trabalhei e acompanhei uns 40 mercados diferentes. E sempre o pessoal fala, não, o meu é especial. Então, siderúrgica, petroquímica, alimentícia, bebida, farmacêutica. Mas quando eu cheguei na área da saúde, aí sim, falei, não, esse é diferente. Porque os atores são diferentes, né? O ator de tecnologia, ele trabalha diferente. O ator consumidor, ele é um paciente também. Você tem o governo ali, o SUS. Você tem as prestadores de serviços, médicos. Então, é um mercado que tem peculiaridades diferentes. Né? Sim, né? Exatamente. Muitas peculiaridades. E não sei se vocês sabem, eu também sou formada na área de saúde. Você sabia, né, Paulo? Não? É? Eu não sabia também. Eu sou farmacêutica industrial e bioquímica. Sério? Legal. Da área de saúde também. Trabalhei muito tempo na indústria farmacêutica. Sim, a área de saúde tem múltiplos atores. E para o marketing tem um fator que é muito importante. Marketing você atua muito, estou simplificando, para gerar demanda. Agora, um profissional de saúde não deveria querer gerar demanda, ou seja, não deveria querer ter pessoas precisando dele, pessoas doentes ou com problemas, né? Então, aí a gente já começa a ter uma grande diferença, né? E o papel do profissional de saúde deve ser também manter a saúde. Trabalhar muito na prevenção, que é uma grande tendência hoje, a gente atuar na saúde plena com prevenção. Então, o mercado de saúde, ele tem muitos atores, porque ele tem áreas muito diferentes da medicina, odontologia, psicologia, fisioterapia, farmácia e tantas outras, né? A enfermagem, que é importantíssima. Então, eles se articulam entre si e tem esse consumidor-paciente, que não tem muito de paciente e tem muito de consumidor. E adora um tal de Dr. Google, adora pesquisar no YouTube e adora chegar com diagnósticos e com tratamento praticamente pronto. Esqueci de falar dos nutricionistas também, que tem um papel cada vez mais relevante. Então, assim, é delicado gerar demanda, o profissional precisa sim saber se posicionar para atender seu público-alvo, mas tem um limite de ética muito grande, muito cuidadoso, que os bons profissionais sabem fazer. E como todo marketing de serviços, todo mundo que atua na área de serviços, a recomendação, o boca a boca, o testemunhal é a principal forma de atrair clientes. Porque sim, não é pecado falar clientes, tá? Na área de saúde são clientes, sim.
Então tem que ter muito cuidado nisso, mas é uma área fascinante. Eu acho que só perde para a Bélica em faturamento, inclusive. O primeiro desafio que eu encontrei quando eu comecei a trabalhar com a área de saúde, há uns 5 anos atrás, com a doutora Tuane, com alguns colegas nossos, né, é que você tem um concorrente que ele faz de graça, que é o SUS. Só que o SUS, ele remunera pela quantidade, não exatamente pela qualidade do serviço. Não que o SUS não tenha qualidade. Sim. Assim, eu já, na pandemia, e até quando o Beni nasceu, a gente algumas vezes foi no SUS, e a gente foi muito bem atendido. Muito bem atendido. Mais do que muito restaurante aqui em Curitiba, inclusive, né? Bom. Então, a gente foi muito bem atendido, mas a remuneração é essa. A parte da tecnologia, da indústria, ela quer ter ganhos, ela precisa ter escala para pulverizar para todo mundo, né? Para atingir todos os países e todos os consumidores. E o profissional de saúde, sim, ele quer ser remunerado pela qualidade, né? Pela excelência. Então, muitas vezes os interesses, eles não se encaixam. É complicado você trabalhar. Até mesmo os planos de saúde também precisam remunerar pela quantidade, mas precisam gerenciar os riscos. Então, é sim um mercado complexo. Na parte de serviços, quem trabalha com serviços, tanto na área de saúde como o restaurante, que a gente comentou agora, é complicado, porque ele é sutil. Quando você vai comprar, por exemplo, um celular da Apple, você compra a marca, né? Então, você compra pela internet, você nem sabe quem está te vendendo. Mas quando é serviço, não. Né? Você compra da pessoa, você compra do elenco, você compra do profissional. O profissional, ele não é desvinculado do serviço, você está comprando de uma pessoa. Exatamente. E tudo aquilo que tem, todos os pontos de contato entre o seu cliente, paciente e o profissional, tudo é relevante para você considerar o valor e se ele é um profissional seguro, né? Sim. Isso é um ponto muito relevante, eu acredito, né? Sim. Serviços diferenciam de produtos porque eu não posso devolver um serviço. Começa por aí. Eu não posso estocar. Sim. A Tuane vai ter... pode falar o nome? Pode. Vai ter a Antonella, mas ela não vai poder, o tempo que ela ficar, né, descansando, cuidando da filha dela, ela não vai poder armazenar, fazer um estoque de cirurgias antes, isso não existe. Sim. Então isso é muito delicado, né? Ele depende do profissional prestador, tá o tempo todo. Eu posso produzir, no exemplo do celular, tem duas coisas importantes. Além de eu poder estocar, antes de comprar, eu posso analisar. Os bens tangíveis, eu analiso as especificações, as qualidades e decido. E se eu vou comprar ou não, e se eu não gostar, eu posso devolver. Agora, um serviço... Você já pensou você poder devolver um corte de cabelo que você não gostou? Exato. Não existe. Né? Isso acontece, você tem que... Então, o papel da marca em serviços, de construir reputação de marca, é muito mais importante que em produto. Sim. Concordo. Tá? Por quê? Porque o produto você compara, serviço é incomparável, é difícil de comparar. Então, você construir a reputação, porque as pessoas têm que confiar que aqui, ainda mais em saúde, que aquele profissional de saúde vai prestar um serviço bem feito. Então, ele tem que construir uma reputação. Então, se onde você trabalha, no hospital, na clínica, no teu consultório, se você não trabalha o seu próprio nome, a sua própria reputação, é muito complicado. Sim. Tá? Então, você precisa saber, porque a sua marca não é detalhe. Não adianta você ser, você precisa parecer. Vou repetir. Não basta você ser, você precisa parecer. Então, você precisa evidenciar, porque as pessoas precisam se sentir seguras. E uma coisa importante em serviço é que cada tipo de serviço tem dimensões mais relevantes. Tô parecendo a professora aqui, né? Mas tudo bem. Falei. É que professora e consultora tem o que próximo. Por exemplo, se você vai num restaurante pegando o teu gancho, o que você procura? Higiene, o sabor, o atendimento. Se você vai num dentista, a higiene também é importante, mas é um serviço delicado. Então, o expertise é fundamental. Então, sim, vamos colocar os diplomas na parede. Não é o ser ostensível, é você tangibilizar a sua reputação, tá? Sim, é verdade. Deixa eu cortar por aqui, senão vai virar palestra. Não paro de falar. Diferencial é muito isso, né? Quando você fala de serviço, um dos diferenciais é sim a sua formação acadêmica. Sim. Sabe? Isso é. Exato. Então, o seu foco é um diferencial,
a sua parte técnica e tecnologia é um diferencial, né? Então imagine que você tem, a gente está falando aqui de dentistas, então vai ter aquele colega que ele vai pela tecnologia. Então, perfeito, vai ser um ortodontista que vai fazer um escaneamento de face, que vai usar um Invisalign com um alinhador, tecnologia. Vai ter um colega que vai focar muito no mercado, sei lá, preço. Então vai ter um high ticket, ou vai ser uma pessoa que vai atender mais massas, e ele vai trabalhar toda a estrutura dele para ter atender mais pessoas. Então, sim, o diferencial passa por formação acadêmica também. Claro, e principalmente reputação, né? E passa segurança, porque na saúde você precisa ter segurança, você precisa confiar. Exato. Tá, então ter credenciais, isso ajuda a tangibilizar. Como o serviço é intangível, eu não consigo pegar, eu preciso arrumar maneiras de tangibilizar. Como eu posso fazer isso? Certificações, formação, o ambiente do consultório, da clínica, tem que passar isso. Eu não posso ir no consultório de um profissional da área de saúde e ter uma revista Veja de 3 anos atrás. Sim. Não tem nada a ver com a qualidade do atendimento, mas a gente inevitavelmente como paciente vai pensar, poxa, se a pessoa não cuida da revista que está aqui, será que está atualizado também nas suas técnicas? Sim. É sutileza, sabe? Sutileza. Eu gostei muito de uma postagem que você fez no LinkedIn essa semana, eu acredito, que é sobre o cortejar o cliente. Ah, sim. Eu achei muito bonito, sabe? Isso. Eu acho que a gente esqueceu um pouco disso de se aproximar com respeito, como você fala, porque a gente quer tanto a atenção do cliente, a gente quer tanto que ele olhe pra gente, e quando a gente tem isso, a gente faz o quê? Sim. Sabe? A gente estava falando exatamente sobre isso, né? Que a gente quer atenção só para ficar vendendo coisas e ficar... Muito chato isso. Muito chato. Sim, era o que a gente estava comentando pra agora. que você quer minha atenção, né? Então, eu adorei esse teu comentário, eu tinha esquecido dessa palavra. Cortejar. Foi bem interessante que eu estava celebrando com uma amiga que conseguiu que defendeu sua dissertação de mestrado, e a gente estava comemorando num barzinho, assim, de samba, e ela falou, não sei o que, cortejar. Eu falei, nossa, mesma coisa que você falou. Faz tempo que eu não ouço isso. Porque, gente, eu acho que a vida hoje está muito deselegante. Sabe? Então, falta essa sutileza, essa aproximação. Eu não aguento mais ver posts, compre agora, poucas vagas, desconto de tanto por tanto, e daí tem aqueles textões, sabe? Que você tem que ficar lendo, avançando, para no final... Gente, que chato, sabe? Menos, sabe? Eu sou absolutamente contra. Então, cortejar se torne atrativo, faça, sabe? Se perfume, se vista bem, né? Sabe, como uma pessoa ser elegante, com cores sóbrias, com cores neutras, digamos assim, e as pessoas, nossa, que pessoa interessante, olha que charme. Fica aquela pessoa que bota uma roupa chamativa, perna de fora, decotão, aqueles cílios gigantescos, sabe? É meio que uma comparação sobre isso. Sim. E acha que tá ali mostrando, tá sendo atrativa. Ela não Será? entendeu. Ela não entendeu. Será, gente? Vamos prestar atenção, Perfeito. Volta muito, esse cortejar volta muito para aquela questão de atendimento ao nosso paciente, cliente, né? Eu acho que a gente está numa era que a gente está querendo tanto vender, o relacionamento ele não é só um relacionamento financeiro entre pares. Eu acho que tem que ser um relacionamento humano. Né? Eu ainda me surpreendo muito quando eu encontro alguma fagulha de gentileza no atendimento. Vou dar um exemplo. A gente foi em Campo Largo, né? A Tony foi fazer uma cirurgia, a gente foi no restaurante comer um hambúrguer, a gente estava jantando com os nossos colegas e o dono do estabelecimento trouxe uma porção de alguma coisa pra gente comer. Quando foi a última vez que você ganhou um brinde no restaurante? De nada, assim. Nunca. Não, que não seja um pedido de desculpa por alguma coisa. Pois é. Quando eu estava em São Paulo, morei em São Paulo, era muito comum, quando eu ia num restaurante de comida japonesa, por exemplo, eles trazerem uma amostra de alguma coisa, um sushi com alguma coisa, e você experimentar. Quando você foi num restaurante, alguém trouxe uma amostra de alguma coisa para você. Sim. Eu acho não sei até... se é o nosso mercado, que aqui não é tão grande, São Paulo é maior, mas falta essa gentileza, sutileza. Sim. Comentei que eu fui alugar uma câmera para esse podcast, e eu cheguei lá e falei, olha, deixa aqui, leve uma cartela de adesivos engraçados. Tá, mas mostra que a pessoa teve atenção para fazer alguma coisa específica, ela não foi lá e comprou alguma coisa, ela fez, sabe? Então isso
acho que volta muito essa gentileza, a sutileza dos detalhes do tratamento humano. É o que eu falo muito para meus alunos de graduação e especializações, que é exatamente isso. Hoje a gente está pensando muito em venda. Eu falo, ok, a saúde, a gente tem que ter o papel de venda, né, também, que é o que a gente estava comentando. Para mim, no início, quando eu comecei a ter o meu consultório, para mim era muito estranho isso, né? Que eu precisei da ajuda do marketing. Porque eu, né, tive toda a minha formação em hospitais filantrópicos, né? E hospital de Sistema Único de Saúde. Então, eu nunca me preocupei com precificação, com cobrar. Eu sempre me preocupei pela qualidade do meu atendimento e pela minha carreira, pelo meu estudo. Se eu tinha um conhecimento, né, tanto científico quanto técnico para realizar o procedimento cirúrgico, então eu nunca me preocupei com isso, né? Eu nunca soube cobrar, eu nunca soube precificar, eu nunca soube fazer esse papel de venda, né? Então, e eu vejo hoje que a gente está com uma formação diferente. Hoje a gente está com a formação que você tem que ser um profissional que saiba vender. Sim. E eu falo para meus alunos, gente, falta parte da humildade e humanismo. Você só quer vender, ai, como é que eu vendo isso? Como é que eu vendo um pacote? Calma, você tem que ouvir o teu paciente. Eu falo, gente, a consulta, a anamnese, o paciente está te dando a resposta. Escute o teu paciente. Hoje não tem mais escutar, hoje só traz uma bandejinha bonitinha com um chocolatinho e tudo mais. Hoje não é consulta, hoje é experiência. Né? Hoje a gente ouve muito isso. Traz ali a bandejinha e tudo. Você quer agradar o paciente para vender algo. Mas você tem que ouvir a queixa principal. Às vezes ele tá ali, não é nem porque ele quer comprar alguma coisa, mas ele procura uma resposta ao seu problema. Com toda certeza. Essa questão do serviço, do cortejar, né? A gente não pode esquecer que quando alguém procura um serviço, ela tem uma expectativa, que é o serviço esperado, que é o básico. Então, gente, começa por aí. Né? Se a pessoa tá fazendo uma consulta com você, ela vai fazer uma limpeza, ela vai fazer um tratamento que quer que seja, ou simplesmente, né, vai ver como é que ela tá. Ela tem uma expectativa. Então, o mínimo que você tem que entregar é aquele benefício esperado ali, o básico. E como o Paulo falou no começo, tem vários pontos de contato no serviço. E você precisa se esmerar. Precisa ser fácil agendar com você, precisa ser fácil te encontrar, precisa ser bonito, agradável o espaço onde você está recebendo as pessoas. Não existe detalhe, tudo faz parte da experiência dessa jornada do cliente. Sim. Agora, não exagere, não perca tempo nem recursos dourando pílulas ou puxando o saco do seu cliente. Vou falar português bem claro. Você precisa cortejar, você não precisa forçá-lo a nada. Deixa ele vir até você, tá? Essa tática funciona há séculos nas relações humanas. Atraia, não force, não pule degraus. Sim. Então atenda bem e o que é mais importante, escute, né, Tuane? Sim. A gente tem que escutar, mas não é uma escuta ativa, tá? A gente, culturalmente, eu acho que a gente tem esse problema. A pessoa está falando com a gente, você já está pensando na resposta. E não está acolhendo, é um verbo que eu gosto de usar muito. Sim. A gente tem que acolher o que nosso interlocutor está falando com a gente. Exatamente. Sabe? Acolhe, processa, assimila, veja o que incorpora para você, porque a gente aprende com o outro. Não é porque você está diante de um profissional de saúde que tem uma relação hierárquica. Não, são duas pessoas. Sim, exatamente. Que estão num relacionamento, numa troca de valores. Então não é venda, não é pagamento. Dentro do marketing a gente fala muito de valor. Tem que ser parceria ganha-ganha. O que o profissional de saúde, o dentista vai me entregar, tem que ter valor para mim. E como eu vou remunerá-lo, tem que ter valor para ele também. Exato. Né? E nesse processo a gente entra todos os benefícios. A funcionalidade do serviço, a emoção, o tratamento, o conforto psicológico que eu como paciente estou sentindo, né? O custo monetário entra nessa balança, o custo do acesso a esse profissional, gente, porque é importante. Como que ele vai chegar? É fácil chegar até você ou não? É fácil?
agendar um apontamento, de ser fácil tecnologicamente ou de ser fácil de não ter horário. Então, tudo isso conta. A experiência tem que ser completa. Sim. Não é fácil, tá? Mas eu acho que vale a pena você fazer um trabalho bem feito. Eu vou contar um segredo aqui. Né? Eu trabalhei alguns anos na área comercial de algumas multinacionais grandes. Então, eu atendi todas as grandes empresas que você possa imaginar. Petrobras, o Boticário, BR Foods, Mondelez, qualquer uma delas, grandes. Eu nunca saí um dia para vender nada, sabe? Eu fechava milhões e eu nunca vendi nada. O que eu fazia? Eu ia lá para prestar uma consultoria para uma pessoa que estava com um problema. Eu ia lá conversar com outra pessoa. O meu contato sempre foi um contato totalmente 100% humano. Da mesma forma que o dentista ele não trata um dente, ele trata uma pessoa que está com dor, que está com sofrimento. Eu ia lá para ajudar um profissional que ele estava com um problema numa máquina, numa linha de produção, alguma coisa assim. Então eu entrava lá e eu perguntava, qual é a sua situação? Olha, eu tenho essa máquina, qual é o problema? Está travando, está isso. Isso implica em quê? Em tempo de produção e ajuda. Então assim, quando eu saía ali do chão de fábrica, que eu estava com o meu jaleco, não era branco, era marrom, tá? Para eu ser engenheiro, quando eu estava com o meu jaleco, eu me misturava. Uma coisa que sempre funcionou para mim muito é rapport. Eu nunca estava lá como vendedor, estava lá como um colega de profissão, como um colega. Isso. E eu me misturava e ele confiava totalmente em mim. Quando eu saía daquele ambiente, eu sentava numa mesa para a gente conversar, eu sentia um outro tratamento. E isso eu acho muito estranho, porque muitas vezes o dentista ele quer sair dessa postura de profissional de saúde, onde ele está com um jaleco branco, escrito doutor, ele quer virar um vendedor. Cara, é a pior coisa que você possa fazer. Eu já vi profissionais quando escrever um valor, passar assim pra você. Já também. Falei assim, meu amigo, eu já passei orçamento de 5 milhões, 7 milhões, eu nunca vi ninguém fazendo isso em lugar nenhum. Eu não sei quem foi que te passou essa ideia errada, mas não faça isso, tá? Fique sempre na profissão daquilo que você é. Você é um dentista, você é um profissional de saúde. Preste uma consultoria, preste uma consulta bem feita, né, na pessoa. A Tuane comentou agora sobre a anamnese. Uma das técnicas mais usadas é o spin selling, que é muito anamnese, que é você ouvir a pessoa, entender os problemas dela. Sim, é resolver a queixa principal, né? Resolver o problema do cliente. Vestir os sapatos, sabe, de igual entre as pessoas. Por isso que eu acho que isso é tão importante. Eu acho, agora vocês tocaram num ponto que eu acho assim que o profissional de saúde peca muito, desculpem, mas peca. Ele não faz uma boa anamnese. Se ele se preocupasse menos em como vender e se preocupasse mais em ouvir o próprio paciente, vai trazer oportunidade, vai se declarar sentindo falta de algum tipo de tratamento. Na conversa bem feita. Entendeu? Então é uma venda natural. E agora, aquela coisa forçada, não quer fazer tal coisa? Eu estou vivendo uma experiência recentemente, vou procurar, estou ser cuidadosa para não evidenciar os personagens, de uma profissional de saúde que está forçando a barra com uma pessoa que eu conheço de forma desnecessária, sabe? De querer já ir ficar marcando consultas, sendo que não tem tempo de ter tido uma evolução entre a consulta anterior. Então, não faz sentido. Sim. E a pessoa fica, sabe, forçando. Há uma negativa justificada e a pessoa, de uma forma indelicada, faz um tipo de, entre aspas, um terrorismo, tentando gerar medo nessa outra pessoa. Nossa. Sério. Então, assim, cuidado, gente. Se valorize. Olha, o verbo valorizar. Se dê valor, se posicione. Ao você ouvir o que a pessoa tem a te dizer, conversar, entender, meu Deus, você vai vender muito mais produtos, vamos falar bem marketing, você vai vender muito mais produtos do que você, olha, eu tenho isso aqui, sabia que eu faço isso aqui agora? Você já viu isso aqui? Isso aqui é muito bom pra você. Oi? Sim. Não é assim que se vende. Exato. Volta para aquilo do cortejar, a hora certa de falar. Mas qual é a hora certa de falar? Cara,
você precisa, os argumentos que você fala, aquilo que você oferece para um paciente, para um cliente, depende daquilo que ele te fala. Se ele não te deu nenhuma pista, se ele não reclamou de nada, não tem o que você oferecer. Exato. Sabe o que acontece quando você faz esse tipo de coisa? Você cria um monte de negativos na cabeça dele. Ele vai falar que tá caro, você falou um monte de coisas que ele não quer. Claro que ele vai pensar que tá caro. Ele vai ser refletivo aquilo, vai ter uma reação negativa, porque ele vai achar que você está empurrando coisas. Então, assim, volta aquilo. Quando é que eu estava vendendo? Era no momento da anamnese, entre aspas, para uma indústria. Que eu estava ouvindo ele. Eu criava uma ideia na cabeça dele de solução. A gente inventou uma palavra que era engenheirar a visão do nosso cliente naquele momento, de jaleco, entendeu? Sim. Quando eu sentava com ele numa mesa para a gente ver questões comerciais, já estava tudo acertado. Sim. Ele já tinha uma visão do que era o meu valor do problema, ele já tinha entendido que eu sabia resolver o problema dele e ele já me via com confiança, porque a gente ganha confiança perguntando, Sim. não é empurrando coisas. Então eu resolvia tudo ali no chão de fábrica, da mesma forma que um profissional de saúde, sentado num bojo, está resolvendo o problema do paciente dele. Quando ele está naquela posição, cara, fazendo uma consulta, conversando com o paciente, é nesse momento que ele ganha a confiança do paciente. Exato. Sim. A gente já ouviu muitas vezes aquela coisa, olha, a primeira impressão é a que fica. Meu amigo, você tem 1 hora sentado conversando com uma pessoa na tua frente. Se depois de 1 hora, aquela primeira impressão é a que ficou, eu acho que você tem que rever a sua consulta, não a sua roupa do primeiro momento. Ah, não, Sim. exatamente. Muita gente fica pensando no modelito do jaleco. Do atendimento. E, Paulo, não é só a perfeita primeira impressão que fica, aquela 1 hora não afeta só aquele paciente. Em saúde, um paciente pode gerar dezenas de outros. Perfeito. Tá? No mínimo 5, 6. Sim. Então, quando você está atendendo um paciente pela primeira vez, você olhe para ele e veja um monte de gente atrás dele. Fica ligado, tá? Então, você está de mau humor, sabe? Se concentra, porque a outra pessoa não tem nada a ver com isso. Exato. Muito importante a questão da anamnese, eu vou dar exemplo daí trazendo para minha área como consultora. Então, muitas vezes me chamam, uma empresa quer fazer um trabalho de gestão de marcas, de marketing, enfim. Qual que é o meu cuidado nessa anamnese? Porque às vezes o que a pessoa acha que é o problema não é de fato o problema. Então eu preciso investigar mais. Eu só faço a minha proposta de tratamento, vamos chamar assim, depois que eu tiver certeza de qual ele é. E como eu valido isso? Eu, antes de fazer qualquer tipo de proposta de investimento ou de cronograma, eu valido, olha, eu identifiquei que a questão é essa, e a minha sugestão, como eu vou trabalhar nisso fase 1 isso, fase 2 isso, fase 3 isso. É exatamente isso que você está precisando? O teu problema é exatamente esse? Ficou claro como eu vou fazer? Ficou, é isso. Daí sim, eu vou fazer o orçamento e vou fazer o cronograma. Sim. Eu Mas que eu tô na área certa, eu tô seguindo os passos certinhos. É isso aí, então, gente. Achei que eu era ultrapassada, que eu estava entre dinossauros e não drones. Não. Sabe, tem coisas que são imprescindíveis. Então, você precisa entender muito, assim, eu já vi consultoras que você começa a falar, porque eu também já trabalhei em empresas, daí você começa a dizer o que é o problema. Eu tenho um produto para isso. Eu sei o que eu vou fazer. Calma, eu ouço. Faço uma primeira proposta, mando. É isso, eu entendi bem, é isso. Tem mais alguma coisa? E até na minha proposta depois, porque eu não sou boba nem nada, eu tenho um boleto para pagar. Eu ofereço a mais, mas eu justifico. Sim. Falo, olha, para esse problema é isso, a gente pode começar aqui. E depois disso feito, eu acho que pode ser interessante fazer isso. Mas eu não vendo, eu não precifico aquilo. Eu falo, vamos fazer isso primeiro, porque eu tenho que acreditar no meu valor, que eu vou entregar valor, vai perceber valor, vai resolver a questão, e ela já sabe que pode ter uma continuidade, qual seria o caminho. Sim. Tá? Tem uma frase que eu sempre falo para a Tuane, que eu usava muito no meu trabalho também, que é: eu não vou fazer aquilo que você quer, eu vou fazer aquilo que você precisa. É isso. Sabe? Senão, é o que eu comento. Um paciente chega para um cirurgião cardíaco e fala: eu vi aqui no Google que você tem que abrir e mexer. Cara, você vai matar o paciente, entendeu? O paciente tem sempre razão, vai matar o cara, sabe? Então, quem tem a razão é um profissional qualificado para isso. E você vai fazer aquilo que o teu paciente precisa, não o que ele quer.
Sim. Então, Isso é ser profissional. Isso é ser profissional. Até de vestimenta, né, que a a professora Célia comentou agora, que eu acho bem interessante, que hoje quando você vai fazer qualquer relação de marketing para a área da saúde, uma das coisas que falo, vestimenta, vestir roupas de valores, né? Agora vamos pensar comigo. Parece o gordinho do Outfit falando. Vamos pensar comigo. Dentro de um ambiente hospitalar, você já entrou no centro cirúrgico? Já, lógico. As pessoas estão com roupas de marcas? Não. A gente está de pijama cirúrgico. A gente está ali para entregar nossa qualidade de atendimento. Serviço é servir tudo. Né? Começa por aí. Então, quando os pacientes chegam no meu consultório, claro, né, que eu me arrumo, posso de estar bem higienicamente falando também, né? Porque você está trabalhando numa área que exige higiene, né? Então, os profissionais masculinos, eu aprendi isso com o meu professor de residência, Dr. Sassi. Os meninos, ele passava algodão para ver se estava com a barba feita, porque isso é sinal de higiene, né? Eu atendo de pijama cirúrgico, né? Claro que vai ser um dia relacionado a mais pacientes que procuram estética. Eu brinco que é um momento de meninas se divertirem, né? Você coloca um jaleco mais bonito, assim, né? Mais trazendo aquela experiência. Agora, eu trabalho com pacientes oncológicos. Ele tá ali procurando qualidade de vida, saúde. Eu tô ou com meu pijama cirúrgico ou com meu jaleco branco. Isso aí. Nem uso um jaleco preto, porque o preto remete a luto. É isso mesmo, sensibilidade. Né? Então, a pessoa tá ali para procurar qualidade em atendimento, qualidade de vida. E hoje, quando eu vejo falar muito de marketing, uma das coisas é cabelo solto, roupa de marca. Tá errado. Se fosse assim, gente, no hospital, a gente sempre tava no salto alto, cabelo solto, no centro cirúrgico, então nem se fala, né? No centro cirúrgico a gente usa uma roupa larga, um crocs, né? E eu quero trazer conforto para o teu atendimento, porque você tem que estar ali bem para tratar outra pessoa bem. Você tem que estar com saúde primeiro para trazer saúde para outra pessoa também. Eu acho que um pouco disso vem da questão das redes sociais. Porque a pessoa ela não está ali para servir, ela está ali para ser vista também. É um pouco vai mais do que as redes sociais. Vaidade. Vaidade. E da blogueirificação. Isso. Isso eu acho que tem gente que gosta e tem gente que fica ansiosa com isso. Porque hoje em dia não basta você ser um bom paciente, um bom profissional. Não, você tem que estar nas redes sociais e estar nas redes sociais blogueirizando, né? Então você tem que estar falando, criando conteúdo. E aí é uma palavra que me incomoda muito. Eu falei que a sua palavra era bonita, né? Mas conteúdo é uma palavra que me incomoda de um jeito, sabe? Porque tudo é conteúdo, sabe? Tem tanto conteúdo que não tem conteúdo nenhum. Pois é. Esses dias uma coisa que me atraiu foi lembrar que a palavra feed, né? Do feed das redes sociais, vem de alimentar. É isso aí. De alimentar. Cara, tem tanta coisa ali que não tem substância nenhuma, não é alimento. A gente aqui agora, a gente está produzindo um conteúdo, mas é um conteúdo que vai alimentar alguém, é algo de valor. Nutrir. Perfeito, nutrir alguém. Né? E isso é uma coisa que me incomoda. Eu acho que as pessoas não aprenderam ainda a se portar de maneira elegante nas redes sociais. Falta totalmente isso. É profissional de saúde se comportando como adolescente, fazendo brincadeiras. Sim. E todo o diferencial sendo deixado de lado. E quem está fora se sentindo ansioso. Porque, cara, se eu não entrar nessa brincadeira aí de fazer dancinha, eu não vou conseguir pagar minhas contas, sabe? É que tem aquela imagem do dinheiro mais fácil, né? Eu entro tô muito no TikTok, não produzindo conteúdo, mas vendo as coisas, né? Eu tenho que estar bem atualizada, né? E na área de saúde tem coisas assim, bizarras, porque você percebe que nada contra, mesmo, é uma escolha. Mas, por exemplo, tem a dermatologia, você acaba seguindo muita coisa, né? De creme, coisa nada. Porque o algoritmo do TikTok, ele faz com que se você curte, se você assiste um determinado tipo de vídeo, aquele tipo de conteúdo começa a vir para você, sabe? É bem diferente do algoritmo Instagram, tá? Bem diferente. Você vive em bolhas lá. Então, não vou falar o nome, mas tem um dermatologista tá sempre falando de produtos ele tem um apelido, sempre super, depois eu conto pra vocês, sei quem eu acho que eu sei. Então assim, é legal, eu gosto de assistir os vídeos dele e dá bastante audiência,
E ele deve ganhar uma grana do TikTok por conta disso. Ponto. Célia, você iria na clínica dele fazer um procedimento? Não, eu não iria. Você segue ele no TikTok? Você dá dinheiro para ele no TikTok? Dou. Você faria uma consulta com ele? Jamais. Porque, entende? Sim. Então, é uma informação. Então, cuidado. Então, a informação é legal, ele falando de que já comprei cremezinho que ele indicou e tal. Legal. Agora, vou lá dar meu rostinho pra ele? Não vou, porque não me gera confiança nenhuma. Uma hora ele tá falando da marca A, outra da marca Z, da marca B. Então, depende do seu foco. Se você quer ganhar dessas plataformas, ok. Só que entenda que isso tem um tempo, isso não vai ser para sempre que você vai ter essa super remuneração. Se está suficiente para você, ok. Então, o teu posicionamento de marca, o personal branding, você como profissional, você não pode ter um perfil no teu consultório, um outro no LinkedIn, um outro no Instagram, um outro no TikTok. Não funciona assim. Senão você vai ser um ornitorrinco, né? Que é mamífero, que tem bico de pato, é um mamífero, ou um pato que não faz nada direito, nem anda, nem nada, nem voa direito. É isso que você quer ser? Então, cuidado. Então, por isso que agora eu vou chamar a atenção. Você tem que saber quem é você, quem é a sua marca, qual o teu posicionamento, quais são os seus valores, seus atributos. Isso não é conversa fiada e não é detalhe. É a essência básica de você como profissional. Sim. Perfeito. Eu até escrevi alguma coisa sobre isso há algum tempo, posso postar novamente, mas eu acho que isso vem muito com a sua maturidade como ser humano também, sabe? Quem eu sou, sabe? O branding, ele deveria surgir de quem você é. E quem você não é, porque branding é dizer não. Sim. Perfeito. Então, isso é uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com mídia, com fotografia, com vídeo. O profissional de mídia, ele comunica só aquilo que ele quer fazer. Vai lá, ele faz fotografia de casamento. Ele pode fazer outras coisas, mas ele só comunica isso. Sim. Ele sabe dizer não para o restante. O profissional de odontologia ou da área de saúde, ele comunica aquilo que ele faz, mas ele tem que aprender a dizer não, porque os nossos recursos, eles são escassos, tempo, dinheiro, os canais de comunicação, eles são poucos, e as pessoas, novamente, o paciente, ele não faz diferença dos canais, ele vê tudo como uma coisa só, sabe? Quando você entra nas mídias sociais como um profissional, você perde aquilo, para de ser seu, você perde um pouco a liberdade. Então, ou você abre uma mídia particular para você, entre sua família, seus amigos, onde você vai falar de política e ofender um monte de gente, vai se vestir como quiser, ok? Ou você aceita que você perdeu a sua liberdade ali naquele meio de comunicação. É um risco. Da mesma forma que no trabalho você não faz o que quer. Claro você não vai com a camiseta do Atlético atender um paciente. Aliás, lógico. É a mesma coisa. Mas por que você faz isso nas suas redes sociais profissionais? Tem que tomar muito cuidado, gente. E tem legislação, tá, gente? Isso também é muito... Então, cada conselho, né, cada categoria tem a sua legislação relacionada a marketing na área de saúde. Então, você tem que tomar muito cuidado como você vai falar, o que você vai falar e seguir critérios para você não ter penalizações também. Sim. Porque é muito delicado, gente. E uma outra coisa importante que a gente precisa falar de saúde e marketing de maneira geral, quando você atrai atenção para algum produto, você está gerando expectativas e você está vendendo promessas. É interessante que você gere expectativa e faça as promessas, entre aspas, de maneira suficiente para atrair o interesse do teu público-alvo, mas tome muito cuidado para não gerar expectativas excessivas ou irreais, porque a gente sabe que cada corpo humano é individual, a reação, a resposta é diferente. Sim, exato. Você não tem como garantir resultado, absolutamente. Você pode ser o melhor profissional, super experiente, resultado você não garante. Então, cuide com o que você fala. E a expectativa é a mãe do marketing. Tudo é expectativa. Se você vai ver um filme, e daí você conhece o diretor, você já viu o trailer, alguém já te falou, você chega no cinema com uma expectativa formada. E você vai gostar, amar ou detestar
Não baseado só no filme, mas baseado na sua expectativa. Sim. Se a expectativa foi atendida, você curtiu. Se ficou abaixo, você ficou decepcionado. Se ficou acima, você se encantou. Então você, como profissional de saúde, você precisa gerar expectativa para a pessoa querer assistir o teu filme, mas você precisa entregar uma experiência além da expectativa que você gerou para ele ficar encantado com você. Aham, pegou, né? É isso. Eu até comentei agora há pouco, dei um exemplo, mas podemos falar um pouco mais sobre isso, que é o over-delivery, né? É você entregar algo a mais. Eu comentei que a gente foi num restaurante e eu recebi algo a mais. E muitas vezes, imagina, você está no restaurante, eu, você e o nosso filho. Chega alguém e entrega uma porção a mais de batata frita para uma criança que vai comer. Todo mundo sabe que quer ganhar um pai e uma mãe, faz um agrado para o filho. Ah, sim. Já está fritando batata, frita um pouco a mais. Mas por que ninguém faz nada de over-delivery? O over-delivery tem que ser, como você comentou, algo que você não precisa gastar muita energia. Eu acho que as pessoas... Não precisa ser bandeja de prata com chocolate suíço. Exato. Eu acho que todo mundo leu lá Os Sapos, leu a experiência Disney. Perfeito, funciona muito bem se você é uma, sei lá, uma Mondelez, uma Ambev da vida. Mas as pessoas, elas querem alguma coisa que seja verdadeira, que talvez você tenha gasto um pouco da sua atenção e do seu tempo mais do que o seu dinheiro. Posso dar um exemplo? Por favor. Na área de saúde, você perguntar como que o teu paciente está depois do procedimento. Pronto. Perfeito. Só isso? Acredite, eu tenho vários tem gente que não faz pacientes que isso. falam assim, nossa, nunca ninguém perguntou pra mim. Menina, porque não se importa. Aferir os sinais vitais do paciente previamente ao tratamento, aferir a pressão arterial. Gente, eu recebo tanto elogio disso. Nossa, nunca ninguém teve esse cuidado antes. Nunca ninguém mandou mensagem pra mim no pós-operatório perguntando como é que eu tô. Você está, Você agora tá falando tirando linguagem de tempo marketing, você pensando está no paciente. tangibilizando o teu valor. Você está fazendo tirando isso. um tempo seu pro paciente. É. E ele acha isso fantástico. E eu não tô falando de você dar um presente. É você ser presente. Isso na saúde, né? isso na saúde é um diferencial muito grande. Sabe o que eu acho que aconteceu, Célia? Vamos discutir sobre isso um pouquinho. Eu acho que houve várias agências de comunicação, esse pessoal falando muito sobre tráfego pago o tempo todo, parecendo um papagaio, sabe? Tráfego pago, pago. E eles esqueceram de olhar para a pessoa que está na sua frente, sabe? O marketing acontece dentro do consultório, entre pessoas. Muito. E não em redes sociais. As redes sociais, elas não resolvem problema de negócio, não resolvem problema de marketing, ela resolve alguns poucos problemas da área de comunicação. E olhe lá. Então, é isso. Então, quer resolver problema de marketing dentro do seu consultório entre pessoas, né? O over-delivery que eu falei, muitas vezes não precisa ser nada físico. A atenção é o suficiente. A gente estava falando de restaurantes agora há pouco. Tem algumas agências que atendem restaurantes, assim como tem agências que atendem a área de saúde. Eles têm um pacote pronto. Mas como é que funciona isso? Eu trabalhei, acho que, sei lá, com umas 3.000 empresas diferentes. Eu entrei dentro das empresas, eu conheço o pessoal da área de marketing, da área de vendas, e todas essas eram diferentes entre elas. Sim. Como que você tem um pacote para entregar para um setor inteiro? X posts por semana. Como que funciona isso? Olha, bem tocado, eu quero comentar o seguinte, gente. Marketing, presta atenção que eu vou falar isso, porque me dói isso. Marketing não é publicidade, não é sinônimo de comunicação. Marketing é sobre criar, entregar e comunicar valor. Então, você é profissional de saúde, você precisa, antes de qualquer coisa, nessa hierarquia, criar valor. Da tua formação, no teu preparo, na tua atualização, em como você entrega isso, no teu atendimento. Daí você vai tangibilizar o teu espaço físico, a tua equipe. Você cria valor, tá? Do teu posicionamento da marca. Você entrega valor nessa experiência completa. No checar as funções vitais antes de um procedimento, no perguntar depois, tá? Na tangibilização de todos esses processos. E daí a comunicação de valor, gente. Primeiro, a grande comunicação de valor em qualquer tipo de serviço, mas bota atenção especial em saúde, é você fazer o serviço bem feito, porque aquela pessoa vai indicar para outro.
Você já foi algum cardiologista, algum ortodontista, algum psicólogo que você achou numa lista telefônica ou deu um Google, se ninguém te indicar? Muito difícil. Nem oficina a gente vai essa indicação, quanto mais profissional da área de saúde. Sim. Você não vai indicar alguém que não te entregou um bom trabalho, tá? Então, menos foco em redes sociais, sabe? Não é isso que vai fazer girar movimentação na tua clínica, no teu consultório. Cria valor, tá? E falando de ESG, que eu não sei se todo mundo está conectado sobre isso, mas agora que eu vou falar ESG, amanhã você vai ver várias coisas sobre ESG espontaneamente, é igual quando você está grávida, que você vê um monte de gente grávida, funciona assim. A definição do marketing, da Associação Americana de Marketing, quem é quem dita marketing no mundo, ou não, os Estados Unidos não é o país do marketing total, né? Então você tem que criar, entregar, trocar e comunicar o valor para o teu cliente, para o teu consumidor, para os seus parceiros e para a sociedade em geral. Sim. Perfeito. Então, você como profissional de saúde, às vezes você não atende só o teu consumidor, o teu paciente. Você tem a relação com a família, com o cuidador. Então, exemplificando ali o que a professora Célia falou, é muito interessante disso que é a assistência, né? Eu tive um paciente idoso que veio no consultório e ele falou toda a queixa dele, ouvi, expliquei qual que eram os melhores tratamentos para ele, e ele falou assim para mim: doutora, será que você podia mandar um áudio ou só escrever para eu explicar para minha filha que ela não pode estar comigo na consulta? Falei para ele: ao contrário, me fala qual que é o melhor horário para eu ligar para ela e fazer uma videochamada. Ai, que lindo, Tônia. Eu liguei, eu coloquei o exame dele na videochamada, expliquei tudo o que estava acontecendo com ele, né? Daí tava a filha, a esposa, expliquei tudo. Daí, anos depois, a filha dele falou assim: doutora, eu tenho uma paciente para te indicar, porque eu nunca vi esse cuidado que você teve de estar presente com a gente que não estava lá, né? E o Erasto é um exemplo disso também. Como a gente estava falando lá no Erasto, a gente não tá, né, todo formal, vestido, a gente tá com um jaleco branco, que a gente tem muito esse respeito, como eu falei, na parte da oncologia, ou tá com pijama cirúrgico. Mas no Hospital Erasto Gettner, o nosso lema lá é ciência, humanismo e afeto. E um dos nossos diferenciais é tratar o familiar que está acompanhando o paciente. Isso é, como vocês comentaram agora, é um marketing, né? E a gente faz claro, pensando é criar valor. Esse lema de ciência, humanismo e afeto poderia ser Gente, que coisa utilizado linda. no marketing com perfeição. Que coisa linda. Porque a gente tem, né, doentes que estão já em tratamentos paliativos, então ele escolhe os últimos tempinhos de vida dele passar com o familiar. Sim. Então sai um carro, né, uma Kombi lá do Erasto, e faz o acompanhamento deste paciente e dos familiares em domicílio, no qual vai toda uma equipe de profissionais para a gente verificar como que está a família também, porque ela também está passando por um momento de sofrimento, né? Quem está cuidando do doente também precisa de atenção, Claro. carinho e afeto. Claro. Então, a gente não precisa estar lá, né, com a qualidade do marketing hoje que a gente escuta muito na saúde, que é estar bem vestido, né, com uma bandeja de Isso é só presente. outfit. né? As pessoas estão pensando no comunicar o valor, mas Sim. o foco tem que ser no criar, a gente tem que ser Exatamente. no criar. Esse é o nosso valor, é o bem-estar do paciente e do familiar que está cuidando desse paciente. Porque a gente às vezes foca só no doente, mas quem está cuidando, quem é o cuidador desse doente, também precisa de atenção. Exatamente. Bom, deixa eu ir para uma área bem prática agora, tá? Em cima disso que você comentou. Vamos falar de redes sociais. E, perfeito, quando você é um profissional que você está entrando no mercado, você não tem nenhum paciente, vai funcionar, né? Vai trazer alguém, sabe? Sim. Mas o que ele vai ver de valor em você vai ser muito pouco, porque já é um paciente que conhece muito pouco você, né? À medida que você vai se tornando um profissional maduro e conhecido no mercado, o que você deveria investir tempo e esforço é sim na estratégia de indicação. E como é que você consegue que as pessoas indiquem você, sabe?
Primeiro é você sendo um profissional simpático. Sabe? A gente estava comentando e falando alguns nomes aqui, né? O Dr. João Carlini, o Sassi, quantos colegas que já vieram aqui que são pessoas maravilhosas, engraçadas, de dar risada com eles. E quantos profissionais que você conhece que são extremamente arrogantes. Como é que você espera que um colega indique você? Ou você está começando a sua carreira, você é um estudante, você está numa sala de aula, se você não se comunica nem com as pessoas em volta, não é um profissional de saúde querido, amável, como é que você espera que essas pessoas te indiquem? Os seus parceiros, sei lá, a pessoa implantou, sei lá, o profissional te vende injetores, todo mundo. Você acabou de comentar sobre, né, todo um ecossistema de pessoas. Então a gente vê isso que vai muito da pessoa. Essa estratégia de indicação é o que vai fazer com que no futuro você consiga aumentar o valor das suas consultas. É com base nisso, tá? Falando, isso. Né? Perfeito. A gente vai comentar um pouquinho sobre gestão de pacientes, gestão de pessoas, de CRM, falando um pouquinho de tecnologia até. Isso é uma coisa que eu me apaixonei muito, porque vai exatamente de cuidar das pessoas. Eu estava lendo um pouco da história do que é o CRM, né? O Customer Relationship Management, que é gestão de relacionamentos, e ela surgiu exatamente na área de saúde, que foi cuidando dos pacientes ali na Segunda Guerra. Então você tinha muita gente doente, tanto de doenças que acontecem ali no campo de batalha, como ferimentos, né? Depois foi para a área de hotéis, então era gerenciar e cuidar das pessoas, bem receber as pessoas, e depois foi para a área das companhias aéreas, que tinha daí os pontos, a milhagem, daí começou a ir para a área mais comercial, mais marketing, mas surgiu do cuidado com as pessoas. Isso tem muito a ver com a área de saúde, que também surgiu e é o que faz hoje, que é cuidar das pessoas. Então, quando a gente fala de cuidar de toda essa experiência, né, de mapear o passo a passo, é sempre pensando em cuidar bem das pessoas, né? Exatamente. E fazer a gestão dos pacientes, né? Porque assim, o profissional tem que ter todo o histórico, né? Tem que conhecer. E fazendo essa gestão, ele pode sim, em determinada época do ano, mandar um feliz aniversário. Gente, pode ser uma coisa nada original, mas funciona, as pessoas gostam de serem lembradas. Acerta o dia, pelo amor de Deus, porque às vezes erro o meu dia. Dá os parabéns, mas mais do que isso, você pode sim, com a autorização, porque tem a legislação, que você tem que ter autorização, você pode mandar uma newsletter. Um profissional de saúde, acho que cabe muito bem mandar um conteúdo uma vez ao mês, não precisa mais que isso, tá? Um conteúdo gostoso, bem elaborado, pode até ter um videozinho do profissional, sabe? Isso aproxima. E daí, o que acontece, né? Você vai nutrindo o teu paciente com informações que são importantes para ele e para você, e ele vai ver aquela newsletter, nossa, tá na hora de eu ir no meu dentista, já faz 6 meses que eu não vou, tinha me esquecido. Então, naturalmente, você vai lembrar. E outra coisa, ajuda também a você fomentar a recomendação e indicação. Daí você fala, alguém chega pra você, puxa, eu tô precisando minha dentista mudou de cidade, você tem alguém pra me indicar? Eu tenho. Peraí, eu vou te encaminhar um e-mail que tem os contatos dela, fica mais fácil. Então, eu vou falar agora que um amigo meu que trabalha com neuromarketing, que fala que é genial. Tem que ser fácil fazer negócio com você. Perfeito. Então, e tem uma outra frase que eu ouvi numa missa. Que o padre falou. Amar é facilitar a vida do outro. Então a gente tem que facilitar a vida das pessoas ao nosso redor. Sim. É tão simples, gente, não precisa roupa de grife, não. Se você quiser, tá tudo bem. Te faz feliz, melhor profissional, faça isso. Mas isso é adorno. Isso é o colar, não é o pescoço. Perfeito. E até disso que a professora Célia falou, é bem interessante que nós temos um caso de um profissional até que o Paulo auxiliou, fez a parte de marketing, que é exatamente isso, é um profissional super renomado no mercado, né, um profissional de saúde super renomado, mas era difícil de ter acesso, né, ele não tinha redes sociais, não tinha Google, não tinha site, não tinha nada, então o Paulo trouxe isso para ele, né, e ele fala que trouxe alegria para ele de novo, assim, porque ele estava tão tristinho assim. Eu gosto muito, quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, eu sempre faço um projeto.
Vamos fazer alguma coisa além. Não é só ficar fazendo post em rede social, eu não tenho nem idade e paciência para fazer isso mais. E uma das lives que a gente fez, né, ele falou sobre crescimento e ortognática em adolescentes e crianças. A live estava lotada e o que a gente mais ouvia era elogios. O senhor mudou a minha vida, o senhor foi um grande professor. Eu acho que as pessoas talvez não tiveram oportunidades de expor tudo isso para ele. Cara, ele amou aquilo, melhorou. Fez muito bem para ele. É sobre isso, é sobre a gente ser feliz, faz as pessoas ao nosso redor felizes. Desculpa. Gente, isso é rede social. Eu acho que, vamos lá, deixa eu falar uma coisa bem séria. Assim. As redes sociais existem desde que o homem estava nas cavernas. Sim, com certeza. E já tinha redes sociais. Ok, eu entendo que o comportamento no online é diferente, cria alguma ansiedade, ok. Mas redes sociais sempre existiram. O que aconteceu que a gente esqueceu como se comportar e como tratá-las? Eu não sei. Então eu acho que muitas vezes é importante assim, você trazer um profissional de marketing, alguém de fora do seu consultório, para ele dar uma opinião de um ponto de vista diferente, com um foco diferente. Mas esse profissional, ele tem sempre que ter um caráter muito humano. Um dos vários vídeos que eu fiz da doutora Tuane, o que eu mais gosto é o que tem ela pegando na mão do paciente, conversando com ele. Claro. Sabe, você quer fazer um vídeo interessante? Cara, faça um vídeo de você tratando bem o paciente. E tem que ser realista. Exato, real. Sabe, eu não mostrei o paciente, ele não viu o que eu estava fazendo. E nem eu vi que ele estava fazendo também. Exato, o paciente estava sendo anestesiado, sabe? Foi um vídeo completamente humano e autêntico. Então, é isso que você tem que tentar passar, quem você realmente é. Isso é branding, gente. Tá? E, inclusive, o que tem se falado aí mundo afora está se falando muito inteligência artificial, certo? Inteligência artificial para cá, para lá, já está... Como se isso fosse resolver. A tecnologia não resolve problema nenhum. Quem resolve são as pessoas, para as pessoas. E o grande tema, teve um evento recente de inovação, tecnologia, um dos maiores do mundo, e o principal assunto é a socialização, a questão das relações humanas. Tá? Então, a gente está falando agora de saúde social. Saúde mental a gente já vem falando desde a época da pandemia, tá forte, tem legislação específica, muito sério, mas a gente chegou num ponto de não saber se relacionar ou se relacionar só nesse ambiente virtual, que isso está prejudicando a nossa saúde. Sim. Então, prestem atenção, vocês vão ouvir muito falar nesse ano, isso é tendência. Os próximos episódios, vou até anotar para não esquecer. Saúde social. Tá? Porque a gente ouve falar de saúde mental, saúde física, bem-estar, né? Mas saúde social é o tema. Então, você precisa saber se relacionar, gente, né? Então, não adianta, até brinco, assim, tomara que meus filhos não ouçam isso, eles não quero elogiar, mas é assim, eles não eram o primeiro aluno da sala, até que nunca foram assim aquele CDF de se matar de estudar, mas eles sempre tiveram muitos amigos. Eles têm muitos amigos. Então, a questão social, e eu sempre valorizei muito isso. E sempre estimulei, porque eu também sou um ser social, né? Vocês me conhecem um pouco. Sim. Porque é isso que faz a diferença na vida. Os contatos, as pessoas que você... Eu tô falando daquele networking chato. Perfeito. Que é uma palavra já falo, segura aqui do lado. Usa. Eu tô falando assim de se preocupar. Então, ter redes de conexões, de amigos, de pessoas que você fala, que você... Sabe? É muito legal. Então, não fique forçando o teu filho a ser o primeiro aluno da sala ou tirar nota máxima. Gente, isso não... Minha faculdade, os alunos, as pessoas que se deram melhor na vida, na carreira, não eram os CDFs, as notas mais altas. São as pessoas que sabiam se relacionar. Perfeito. Sim. Tá? Então, se você acha que você passou em primeiro lugar na X universidade, melhor aluno da turma, legal para você, se te faz feliz, muito bem. Mas isso não se reflete no teu sucesso, na tua carreira. Tá? Isso pode te ajudar a criar valor. Se você for inteligente de verdade. Senão, não cria valor. Sim. Então, você ter o diploma de primeiro da turma não é sinônimo de criar valor. Então, vamos ser humilde, porque também tem pessoas que, na área de saúde, eu sou sincerona,
Tem gente na área de saúde que se acha a última bolacha recheada do pacote. Gente, a arrogância distancia. E para mim, a arrogância está muito mais para insegurança do que para competência. Sim, verdade. Até uma coisa que eu acho muito chata, que está em alta agora na área de saúde, é você usar o erro de alguém para você se crescer. Eu acho isso muito chato. Porque, né, eu trabalho muito com intercorrências de colegas e tudo mais, e eu nunca apontei o erro do colega para o paciente. O paciente chegar e falar assim, nossa, ele fez errado. Não, ao contrário, acolher. É isso. Não, a gente está aqui para auxiliar, olha que bacana, o teu profissional te encaminhou. E não ficar reforçando o erro do outro para o próprio paciente. Exatamente. Vamos, né, a gente está aqui junto nessa para a gente resolver o problema, resolver a dor, né? A queixa da dor. Nunca apontei pro erro do colega. Já chegou o paciente assim, fala, porque ele errou, né, doutora, porque eu vou botar um processo. Calma, né, a gente está aqui para resolver. E hoje eu vejo que as pessoas gostam de crescer na rede social, pegando o problema de alguém e falando daquele erro. Gente, erro pode acontecer com qualquer um. Então, eu acho muito chato isso de ver esse crescimento na arrogância, em falar mal do outro. Isso é burrice. Em português bem claro, fazer isso é burrice. Crescer no erro do outro é burrice. Agora eu vou contar um outro segredo. Do mesmo jeito que eu falei que em 20, 30 anos da área comercial nunca saí para vender nenhum dia, eu nunca fiz network. Nunca fiz. O que eu sempre fiz foi patrimônio social. E eu me esmerei, trabalhei durante anos para construir um patrimônio de pessoas que eu confio e tenho relacionamento. Tanto que eu indicava colegas para vagas no Brasil, para fora do país, e essas pessoas me indicavam de volta. Isso é criar patrimônio social. Um dos filmes, que eu até comento com a Tony, que eu mais gosto é Curtindo a Vida Doidada. Para mim, aquele é o perfeito herói. O herói do filme, ele não tem superpoder, ele não fere ninguém, mas ele muda a vida de todo mundo. É um excelente amigo, é um excelente namorado, começa o filme e termina com a mesma pessoa, né? E tudo que acontece no filme, todas as aventuras, é com base nos amigos que ele tem. Sim. É um filme perfeito, eu adoro esse filme e eu queria muito que o nosso filho fosse um pouco como ele. Aí ele tá gaseando aula. Cara, todo mundo adora o cara, sabe? Então é um filme perfeito. Gente, Né? Você falou desse filme até esse final de semana passada, né? Você assistiu Curtindo a Vida Doidada. Pois é. Aposto que tem um monte de gente dando Google agora pra ver que diacho de filme é que esse. Todo mundo menos de 35, 40, não tem ideia do que seja. Sim, e qual é o filme que a gente tá esperando pra sair agora? A gente tá esperando pra assistir Sexta-feira Muito Louca 2. Que maravilha, né? Olha que bonito, né? Estamos entregando a idade aqui, ó. E Lilo Stitch também. E Lilo Stitch também. Bom, meus amigos, eu acho que era isso que a gente tinha para entregar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero indicar muito fortemente que vocês acompanhem tanto o podcast da Célia. Eu acompanho há anos, tá? Tanto pelo LinkedIn como também no Instagram, tá? Então sempre que sai. Inclusive agora saiu um episódio novo sobre marketing de luxo. Eu postei, pessoal, achei muito interessante, principalmente porque a Hoff, o pessoal gosta muito de direcionar, tá, para esse mercado. Eu não sei se eles conhecem ou sabem o que estão fazendo, sabe? Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu tô fazendo eu tenho eu tenho 2 podcasts, né? Um de tendências de mercado e consumo e um outro que eu faço resumo de livros de negócio, que tá bem atrasado. E ontem, até contar uma coisa para vocês, eu recebi uma mensagem muito legal de uma pessoa que me segue para esse podcast, falando assim, olha, você não sabe, por que você demora tanto tempo para postar? Eu não tenho condições, você não sabe como é importante o teu conteúdo para mim que não tive acesso à educação. Olha. Se você soubesse como faz diferença na minha vida, você não demoraria. Faz tempo que eu estou para te falar isso. Mas assim, é um texto enorme, lindo. Ele falou assim, você passa confiança, eu gosto de ouvir você. Ele falou um monte de coisa linda, mas me dando uma não vou falar. Eu pensei, mas assim... Eu fiquei até constrangida, eu fiquei pensando que eu vou responder para ele. Mas assim, poxa, a gente tem uma missão, né? Sim. Então tem o podcast Tendências de Mercado e Consumo e esse de livros de negócios. No podcast, eu estou fazendo uma série que é o Novo Luxo.
que o novo luxo tem muito a ver com a área de saúde. Tem muitos exemplos da área de saúde, gente. Gente, bem-estar nunca teve tão em alta. Então, quem é profissional de saúde tem que aproveitar, tá? Então, tem episódios que eu falo da experiência, o novo luxo está indo muito para comunidades. Então, você não acessa só uma bolsa Louis Vuitton, que nem é tão luxo mais, já tem outras mais, não que eu tenha. Mas a comunidade, o acesso a outras experiências, daí fala que as marcas de luxo estão buscando gerar valor através do contato humano. Então, moçada, não tem escapatória. Se você é daquele paciente lá, eu tô preocupada com o diagnóstico, eu olho o corpo da paciente, se é Maria, se é José, se é João, não me importa o que a pessoa está sentindo, estou olhando um corpo, se liga. Se você tiver para se aposentar, ok. Talvez seja tarde para você mudar, mas se não, meu amigo, já dizia Victor Hugo em Os Miseráveis, né? Eu só adoro ler, tá? Os Miseráveis é um dos livros que eu mais adoro, assim, que eu gosto muito. E Victor Hugo já falava, né? A gente não deve amar corpos, a gente deve amar almas. Exatamente. Boa, acho que é uma boa frase pra gente encerrar. Então encerre, doutor. Excelente frase. Vou deixar a Célia, que é a nossa convidada especial, encerrar. Ela tava falando ainda do podcast dela. Não, é só isso, gente. Então, eu falo, obviamente, como eu tenho uma paixão pela área de saúde, tô sempre falando de bem-estar. Vou fazer, então, de saúde social, que agora que eu tô pegando materiais, assim, sobre isso. Mas é isso, são episódios curtos, focados. Eu sou muito prática. Então eu não faço assim, eu não gosto muito de enrolação, sabe? Sim. Às vezes você começa um podcast, daí fica, oi, fulano, hein? Sabe? Não, eu até tirei as musiquinhas que eu tinha. Eu já começo na minha série, episódios sobre isso. Então assim, 10, 15 minutos, se você estiver lavando louça no trânsito, ouve. Acabou. Esse aqui, lava a louça ouvindo podcast. Eu também sou dessas. E acabou, eu vou pra academia ouvindo livros. Então é isso, a gente tem que ser prático. Então estão todos convidados. Eu também trabalho como consultora nessa área, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer é mentoria, que é um tratamento individualizado para profissionais. Sim. Então as pessoas querem melhorar alguma coisa de forma bem prática também. Traça um objetivo e a gente nas sessões vou construindo isso dentro do marketing. Não é coach, é mentoria para desenvolvimento de atividades em marcas, processos, serviços, coisas assim. Chama menta. Menta. Por que menta? Da menta piperita, tem uma planta, né? Tem toda uma história que é mentoria, mas é com menta da planta, é uma planta fresca. Que rejuvenesce, que tem a ver com uma deusa. Tem historinhas aí, depois eu conto em outro momento. Sim. Bom, então, meus amigos, muito obrigado por acompanhar a gente em mais esse podcast. Novamente, por favor, acompanhe a gente. Acompanhe a professora Célia. Vocês vão adorar, tá? Sim. 2 profissionais que eu acompanho com certeza é a doutora Célia e o João Branco. Gosto muito da abordagem dele do desmarketize, do humanizar as pessoas, fala zero sobre tráfego pago e marketing social, muito mais sobre pessoas, então eu gosto dessa abordagem de profissional, tento trazer isso para mim, para o nosso trabalho também, e em breve eu quero trazer mais coisas para vocês aqui, falando um pouco mais sobre negócios, marketing. Vamos tentar humanizar também na parte do marketing, não só na parte de prestação de serviço de saúde. Vamos melhorar e trazer isso para um nível acima, né? Vamos se tornar um pouco mais elegantes, né? É isso. Sim, vamos cortejar, olha a palavra. Amei essa palavra, essa é a palavra da semana. Use ela essa semana também. Pratique este verbo. Sim. Ganhos prometidos na vida profissional e pessoal. Pessoal, muito obrigado. Boa semana para vocês. Tchau.